Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Seduc Pacajus para mais uma aula de língua portuguesa. E na aula de hoje nós iremos falar sobre concordância verbal e concordância nominal. Mas, Cleilson, o que é isso? Por que todo mundo tem tanta dificuldade, então começa a se tremer só em ouvir falar dos nomes concordância verbal e concordância nominal? Mas você não precisa se preocupar, porque nessa aula de hoje nós vamos entender melhor cada uma delas e como identificá-las no nosso dia a dia, seja em uma frase, seja em um texto ou principalmente em questões de avaliações. E agora, dando início à nossa aula sobre concordância, nós temos essa pequena definição aqui sobre concordância verbal e nominal. Olhem aqui comigo. Concordância verbal e nominal é a relação que garante que as palavras concordem umas com as outras. Tanto a concordância verbal quanto a concordância nominal, elas terão essas funções. Elas terão as funções de garantir com que as palavras concordem umas com as outras, dentro da frase e dentro dos textos. A função delas é fazer com que as palavras concordem. Pronto, esse foi o nosso primeiro passo, entender qual é a função das duas. Elas têm a função de fazer com que as palavras concordem umas com as outras dentro da frase. Depois de vermos a função das duas, agora nós veremos cada uma separadamente, a sua definição e a sua função e alguns exemplos a respeito delas. A primeira que nós iremos ver agora é a concordância verbal. E aí nós podemos perceber que a concordância verbal, como o próprio nome já diz, garante que os verbos concordem com os sujeitos. Quando eu me refiro à concordância verbal, o próprio nome já está fazendo a referência. Se tem concordância verbal, eu vou focar principalmente nos verbos das orações e dos textos, porque é importante que os verbos concordem com os sujeitos. Mas, Cleilson, como é que eles vão concordar? Como é que eu vou identificar o sujeito? Calma, que daqui a pouco nós iremos ver mais à frente exemplos. E com esses exemplos irá sim ficar mais fácil de fazer essa identificação. Além de falar que a concordância verbal ela é a que garante a concordância dos verbos com os sujeitos, ele também fala que, para garantir a concordância verbal, precisamos respeitar as relações de número e pessoa entre o verbo e o sujeito. Vamos lá. A concordância verbal faz referência aos verbos. Os verbos têm que concordar com o sujeito. Só que eles precisam ter uma relação de número e pessoa. Ou seja, singular, plural, primeira pessoa, segunda pessoa, do singular, do plural. Eles precisam fazer essas relações entre eles, entre o verbo e o sujeito. Quando não há essa relação, logicamente não vai haver a concordância verbal que é para existir. Então, vamos lá. No primeiro caso, temos aí a concordância de sujeito composto antes do verbo. Vamos ver aqui novamente a concordância de sujeito composto antes do verbo. Aí ele diz: quando o sujeito é composto e vem antes do verbo, esse verbo deve estar sempre no plural. Olha aí a nossa primeira regrinha sobre concordância verbal. Quando a concordância de sujeito composto antes do verbo. O que é que fica bem claro aí nesse momento? Que quando eu tenho um sujeito composto que ele vem antes do verbo, o que é que deve acontecer? O verbo deve estar sempre no plural. A partir do momento que eu tenho um sujeito composto antes do verbo e o verbo está no singular, essa concordância verbal ela não vai existir. Vamos ver aqui os exemplos.
Maria e José, olhem aqui, Maria e José conversaram até de madrugada. No segundo exemplo, construção e pintura ficarão prontas amanhã. Nesse caso aí, o sujeito é composto por quê? Porque no primeiro é quem? Os sujeitos são Maria e José. São dois sujeitos compostos. E, nesse caso, ele vem antes do verbo. Quem é o verbo da frase? Conversaram, que vem do verbo conversar. Então, quando eu tenho sujeito composto e ele vem antes do verbo, automaticamente o meu verbo ele tem que estar no plural. O meu verbo tem que estar no plural. E no segundo exemplo, eu tenho como sujeito construção e tenho pintura. E o verbo aqui, nesse caso, é o verbo ficar, que ele também está no plural. Então, esse é o primeiro caso de concordância verbal. Quando o sujeito composto vier antes do verbo, ele automaticamente, o meu verbo tem que estar no plural, tá certo? Então, essa primeira regrinha da concordância verbal, ela é bem simples. Você viu que o sujeito é composto, viu que ele está antes do verbo, automaticamente o verbo tem que ir para o plural. No segundo caso, ele fala o quê? Quando a concordância, vem aqui no caso, ó, a concordância de sujeito composto depois do verbo. Temos essas duas regrinhas. A primeira é quando o sujeito composto é antes do verbo. E essa segunda regra é quando o sujeito composto ele é depois do verbo. Aí ele diz bem aqui embaixo. Quando o sujeito composto vem depois do verbo, o verbo tanto pode ficar no plural, como pode concordar com o sujeito mais próximo. Como assim, Cleilson? Vamos lá. Nessa regrinha também fica bem simples, porque ele fala, quando o sujeito é composto, que vem depois do verbo, o que é que acontece? Ele pode ficar de duas formas. Se os sujeitos estiverem no plural, ou caso tenha um sujeito no plural e um sujeito no singular, ele pode concordar com um sujeito mais próximo. Eu tenho essas duas opções quando o sujeito é depois do verbo, tá certo? Então, assim, vamos ver aqui no exemplo para vocês poderem entender melhor. No exemplo, ele diz aí, ó. Discursaram diretor e professores. Eu tenho o quê? Sujeito composto, que eu tenho diretor e professores. E o meu verbo pode estar, sim, no plural, né? Porque é a concordância verbal, ele precisa estar no plural. Ele vai estar concordando com o sujeito, que é o sujeito composto. Porém, no segundo caso, ele diz, discursou diretor e professores. Olha aí o que está acontecendo no segundo caso. O verbo, ele não está no plural. Porém, ele está concordando com o sujeito mais próximo, que é o diretor. Então, lembra da regrinha? Olha o que a regrinha diz. Quando o sujeito composto vem depois do verbo, o verbo tanto pode ficar no plural, que é aqui, ó, o primeiro caso, que no primeiro caso ele está no plural, discursaram, né? E fica bem claro essa parte. Como também a regrinha diz que ele pode concordar com o sujeito mais próximo. E nesse caso aqui, o sujeito mais próximo, diretor, ele está no singular. Então, automaticamente, o verbo também foi para o singular. Ah, Cleilson, mas na primeira... Então, se tiver discursaram ou discursou, o sujeito é composto, ele apareceu depois do verbo. Ele tanto pode estar no plural como no singular? Sim.
já que a regrinha é bem clara. Se o sujeito composto vier depois do verbo, ele pode sim estar no plural, mas ele também pode concordar com o sujeito que estiver mais próximo a ele. Que nesse caso, fica aí bem claro, né? Que no primeiro exemplo ele está no plural e no segundo ele está seguindo quem? O primeiro, o sujeito que está mais próximo. E o sujeito que está mais próximo é diretor, que está no singular. Os dois estão certos? Sim, os dois estão certos. Agora, nós temos o quê? Essa partezinha, nós vimos as duas primeiras regras, que é quando o sujeito composto vem antes do verbo, foi a primeira, e na segunda é quando o sujeito composto vem depois do verbo. Em ambas vai haver a concordância verbal. Nesse caso aqui, também vai haver a concordância verbal, só que a concordância de sujeito formado por pessoas gramaticais diferentes. Vamos lá. Ele diz bem aqui, ó. Quando o sujeito é composto, mas as pessoas gramaticais são diferentes, o verbo deve ficar no plural. No entanto, ele concordará com a pessoa que, a nível gramatical, tem prioridade. Vamos lá. Observem bem. Quando o sujeito é composto, mas as pessoas gramaticais são diferentes. Quem são as pessoas gramaticais? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. O verbo pode ficar no plural. No entanto, ele concordará com a pessoa que for de nível gramatical, ele concordará com a pessoa gramatical que tem a prioridade. E aqui embaixo tem dizendo, isso quer dizer que, primeira pessoa, eu, nós, tem prioridade em relação à segunda pessoa, tu, vós. E a segunda pessoa tem prioridade em relação à terceira, ele e eles. Cleilson, eu não entendi nada, nem eu. Mas vamos para os exemplos que vai clarear as nossas ideias, tá certo? Vai ficar melhor de compreender. Vamos lá. Caso haja primeira pessoa, essa prevalecerá sobre todas as outras. Vamos lá, tem aqui. Eu, tu e ele compareceremos à reunião no dia e horário combinados. Eu percebo que tem pessoas diferentes, eu, tu e ele. Nesse caso, o verbo tem que ser conjugado em quê? Na primeira pessoa do plural. Quem é a primeira pessoa do plural? Nós. Porque nesse momento aqui, ela é que tem a prioridade gramatical. Então, quando eu vejo essa prioridade, então eu entendo que o meu verbo deverá ser conjugado na primeira pessoa do plural. Lembrando que, para ele ser conjugado nessas pessoas, na primeira pessoa do plural, para ele ter essa prioridade gramatical, as pessoas precisam ser diferentes. Que no caso aqui é eu, tu e ele. São pessoas diferentes e que estão no singular. Consequentemente, devido à nossa gramática, o verbo tem que ir para a primeira pessoa do plural. E quem é essa primeira pessoa? Essa primeira pessoa é nós. Então, nós comparecemos à reunião no dia e horário combinados. Ficou claro essa parte? Ó, caso haja a primeira pessoa, essa prevalecerá sobre todas as outras. No segundo caso, ele diz que, no caso de haver a segunda pessoa, o verbo poderá flexionar-se na segunda ou terceira pessoa. Vamos lá. No caso de haver a segunda pessoa, o verbo poderá flexionar-se na segunda
ou na terceira pessoa. Vamos lá. Eu tenho aqui segunda e terceira pessoa. São pessoas diferentes. Tu e ele. Tu e ele sois meus convidados de honra nesta noite. Automaticamente, aqui eles têm que concordar com a segunda ou a terceira pessoa do plural, que no caso vai ser vós. Vós sois meus convidados de honra nesta noite. E no segundo caso, tem aqui tu e ele, né? Segunda e terceira pessoa do singular, são meus convidados de honra nesta noite. Ele está concordando com a terceira pessoa do plural. Quem é a terceira pessoa do plural? Eles. Eles são meus convidados de honra nesta noite. Porque o que é que acontece aqui? Nesse caso, quando eu me refiro à segunda pessoa, que é o tu, e por mais que ela pareça acompanhada de outra pessoa, mas ela está aqui na oração, automaticamente o verbo tem que se flexionar para a segunda ou terceira pessoa do plural. Lembrando que essas pessoas que aparecem aqui anteriormente, todas são no singular. E quando aparecem pessoas diferentes no singular, quando eu vou dar essa prioridade, a prioridade gramatical é sempre para as pessoas do plural. Primeira ou terceira pessoa, ou então nesse caso aqui, foi a segunda pessoa. Nós temos o quê? No primeiro exemplo, a prioridade foi da primeira pessoa, nós. E nesse caso aqui, no segundo caso, foi a segunda pessoa, vós, e a terceira pessoa, eles. Ambas no plural. Então, nesse caso aqui, o que é que acontece na concordância verbal? O que é que acontece aqui nessa terceira regrinha? Nós temos que ficar atento entre as pessoas. Se são pessoas que estão no singular, se são pessoas diferentes ou não, e qual terá a sua prioridade gramatical. Após eu identificar esses pequenos detalhes, aí sim eu consigo saber se é uma concordância verbal ou nominal e se estar de maneira correta dentro da minha frase, dentro do meu texto, tá certo? Então, esses foram os casos de concordância verbal. Vamos só relembrar aqui, ó. O primeiro caso de concordância verbal é quando o sujeito composto vem antes do verbo. Quando o sujeito composto vem antes do verbo, esse deve estar o quê? Deve estar sempre no plural. Toda vida que eu tiver sujeito composto antes do verbo, ele deverá ficar no plural. Vejam aqui o exemplozinho como é que tá, ó. Deixa eu ajeitar aqui para vocês. Maria e José conversaram até de madrugada. Olha o meu sujeito composto aqui, Maria e José. Olha o meu verbo. Aqui está o meu sujeito composto. E aqui está o meu verbo. Na segunda frase, construção e pintura ficarão prontas amanhã. Aqui está o meu sujeito composto. E aqui está o meu verbo. Lembrando que quando o sujeito composto vem antes do verbo, o verbo deverá ficar no plural. Nunca esqueçam, tá certo? Nessa primeira regra de concordância verbal, quando o sujeito for composto e vier antes do verbo, o meu verbo tem que estar no plural. No segundo caso, que aí nós também vamos ajeitar aqui para vocês relembrarem tudo bem direitinho e não ficar nenhuma dúvida. No meu caso de concordância verbal, quando o sujeito composto vem depois do verbo, o que é que pode acontecer? Quando ele vem depois do verbo, o verbo tanto pode ficar no plural, como ele pode concordar com o sujeito mais próximo, tá certo? Ou o meu verbo vai ficar no plural, ou ele vai concordar com o sujeito mais próximo. Vamos ver aqui no exemplo.
Olhem aqui direitinho. Vamos ver mais uma vez. Discursaram diretor e professores. Essa parte aqui é o meu sujeito composto e aqui é o meu verbo. Nesse primeiro caso aqui, como é que está o meu verbo? O meu verbo está no plural. No segundo exemplo, discursou diretor e professores. Diretor e professores, eles representam o que nessa oração? Representam o meu sujeito composto. E o discursor vai ser o quê? Vai ser o meu verbo. Automaticamente, ele está concordando com o sujeito mais próximo. Quem é o sujeito mais próximo da frase, dessa oração? É o diretor. Como o meu sujeito mais próximo é diretor e diretor está no singular, automaticamente o meu verbo também estará no singular. E em ambos os casos, há sim a concordância verbal. Então, vimos o primeiro, o segundo. Vamos para o terceiro, que ele fala que a concordância verbal deve ser formada por pessoas gramaticais diferentes. Quando o sujeito é composto, mas as pessoas gramaticais são diferentes, o verbo deve ficar no plural. No entanto, ele concordará com a pessoa que, a nível gramatical, tem prioridade. E aqui, no caso do exemplo, nós temos esse primeiro exemplo aqui. Vamos ver direitinho. O que é que acontece aí? Caso haja a primeira pessoa, essa prevalecerá sobre todas as outras. No caso aqui tem a primeira pessoa, eu. Aí tem a segunda pessoa, tu. E a terceira pessoa, ele. São pessoas gramaticais diferentes. Mas nesse caso, ele fala o quê? Caso haja a primeira pessoa, tá aqui a primeira pessoa, eu. Essa prevalecerá sobre todas as outras. No caso, como eu tenho a primeira pessoa, o meu verbo ele tem que fazer o quê? Concordância com a primeira pessoa do plural, que é nós. Então, quando eu tiver pessoas diferentes e que há a primeira pessoa, logo o meu verbo, segundo o nível gramatical de prioridade, lembrando que nós também temos que ver isso, o nível gramatical de prioridade será da primeira pessoa do plural. Então, automaticamente, meu verbo será conjugado da seguinte forma: nós comparecemos à reunião no dia e horário combinados. E no segundo caso, é quando houver aí a segunda pessoa, né? Quando houver o caso de segunda pessoa, automaticamente o meu verbo poderá ser flexionado tanto na segunda quanto na terceira pessoa do plural. Eu tenho aqui a presença de tu e tu e ele, de novamente, né? No caso, a segunda pessoa, tu. Aí aqui o verbo está conjugado. Vós sois meus convidados de honra nesta noite. Vós é a segunda pessoa do plural. E no segundo caso, tu e eles são meus convidados de honra nesta noite. Quem são? Eles são. Então, eles, aqui nesse caso, é a terceira pessoa do plural. E com isso, nós fechamos esse momento sobre a concordância nominal. Vimos todos os casos, analisamos todos os exemplos. Creio que tenha dado uma clareada na mente de vocês, tá certo? Então, assim, muitas vezes algumas regrinhas se tornam complexas, mas nada que com bom estudo, um bom aprofundamento, isso vá se tornando cada vez mais fácil. Agora, depois de vermos a concordância verbal, nós temos que analisar a concordância nominal. Vamos lá para a concordância nominal, que é o nosso segundo caso. Para garantir a concordância nominal,
precisamos respeitar as relações de gênero e número entre substantivos, adjetivos, artigos, numerais e pronomes. A princípio, a concordância nominal parece um pouco assustadora só em ver essa definição. Só que ela não é. Porque o que acontece aqui? Ele diz que para garantir essa concordância nominal, eu preciso respeitar as relações de gênero e número entre substantivos. E logo em seguida, entre adjetivos, artigos, numerais e pronomes. Mas como é que eu consigo isso, Cleilson? Calma que nós entenderemos de maneira melhor quando chegar na parte dos exemplos. Então vamos lá. Concordância entre substantivo e mais do que um adjetivo. Primeiro caso, concordância nominal entre um substantivo e mais do que um adjetivo, ou seja, vão ter mais de um adjetivo. Quando há mais de um adjetivo para um substantivo, há duas formas de concordar. A primeira é colocar o artigo antes do último adjetivo. Eu falei aqui para vocês que há duas formas, só que nós vamos ver essas formas de maneira separadas, tá certo? Essa é a primeira forma. Eu vou fazer o quê? Eu vou colocar o artigo antes do último adjetivo. Vamos olhar aqui nos exemplos. A língua francesa e a italiana são encantadoras. A música clássica e a popular são manifestações artísticas. Olhem aqui aonde está o meu artigo. Está próximo do último adjetivo que está caracterizando o meu substantivo. A música e, no primeiro caso, a língua. A língua francesa e a italiana são encantadoras. A música clássica e a popular são manifestações artísticas. Voltando lá para a regrinha para a gente entender melhor, ele diz que quando há mais do que um adjetivo para um substantivo, no primeiro caso eu devo fazer o quê? Eu devo colocar o artigo antes do último adjetivo. E nesse exemplo aqui eu vejo que o artigo a, ó, ele está aqui, ó, antes do último adjetivo que foi dada a música e que foi dada a língua. Então, esse é o nosso primeiro caso para que ocorra a concordância nominal. No segundo caso, nós devemos fazer o quê? Colocar o substantivo e o artigo que o acompanha no plural. Nesse caso, eu tenho que colocar o meu substantivo e o artigo no plural. Exemplo: as línguas francesa e italiana são encantadoras. No caso da segunda frase, as músicas clássica e popular são manifestações artísticas. Então, para perceber que há concordância nominal, no primeiro caso eu posso colocar o artigo antes do último adjetivo e nesse segundo caso, o meu substantivo e o artigo, eles precisam estar no plural, que no caso aqui, o meu artigo, as. No exemplo anterior, a frase estava assim: a língua. Isso significa que ela está no singular. Nesse caso, para ver a concordância, ambos precisam estar no plural. Tanto o meu artigo quanto o meu substantivo. E assim haverá uma concordância nominal. Logo em seguida, no outro caso, a concordância entre substantivos e um adjetivo.
Quando há mais do que um substantivo e apenas um adjetivo, também haverá duas formas de concordar. Se o adjetivo vem antes dos substantivos, o adjetivo deve concordar com o substantivo mais próximo. Esse é o primeiro caso. Vamos prestar bastante atenção. Quando há mais do que um substantivo e apenas um adjetivo, lembrando que há mais do que um, então podem existir dois, podem existir três, e apenas um adjetivo, há duas formas de concordar. Como é que eu vou fazer essa concordância entre substantivos e um adjetivo? No primeiro caso, se o adjetivo vem antes dos substantivos, o que é que deve acontecer com o adjetivo? Ele deve concordar com o substantivo mais próximo. Quando eu falo em concordar, o que é que isso quer dizer? Ele vai ter que concordar em referência a gênero e a número. Se o substantivo mais próximo for feminino, automaticamente o adjetivo também terá que ser feminino. Se o substantivo mais próximo estiver no plural, o adjetivo também terá que estar no plural. Se estiver no singular, o adjetivo também estará no singular. Vamos ver aqui nos exemplos a seguir. Nesse primeiro caso, linda, filha e bebê. Aqui temos os substantivos filha e bebê. E o adjetivo linda, que está concordando com o substantivo mais próximo, filha. Nesse caso aqui, ele está concordando em relação ao gênero. Se é filha, gênero feminino, automaticamente o adjetivo faz referência a filha, que também será no feminino, então fica linda. Se fosse filho, a frase ficaria dessa forma: lindo, filho e bebê. Ela teria que concordar dessa forma. Por quê? Porque aqui ele está fazendo uma concordância em relação ao gênero. E logo aqui embaixo, já tem esse exemplo. Querido filho e filha. Nesse caso, há dois substantivos, que é filho e filha. E o querido, que é o adjetivo. Nesse caso, aqui o gênero ficou o gênero masculino. Automaticamente, o adjetivo também tem que estar no masculino para que haja concordância nominal. Esse foi o primeiro caso, que ele também é muito fácil de ser identificado. No segundo, ele diz: se o adjetivo vem depois dos substantivos, o adjetivo deve concordar com o substantivo mais próximo ou com todos os substantivos. Nesse caso aqui, vamos relembrar com calma. No primeiro exemplo, ele vai ter que concordar sempre com, se for antes o adjetivo vier antes do substantivo, ele sempre vai concordar com o que está mais próximo. Se ele, no caso, o adjetivo for depois dos substantivos, ele deve concordar com o mais próximo ou então concordar com todos. Vamos ver aqui nos exemplos. Pronúncia e vocabulário perfeito. Olhem aqui. Pronúncia e vocabulário perfeito. Ele está fazendo uma concordância só com o vocabulário, que é o substantivo mais próximo. No segundo exemplo, vocabulário e pronúncia perfeita. Ele está fazendo referência à pronúncia, que está sendo o substantivo mais próximo. No terceiro caso, pronúncia e vocabulário perfeitos.
como são dois substantivos, então ele está concordando em referência a número. Então, se é mais de um, automaticamente tem que estar no plural. E aqui, vocabulário e pronúncia perfeitos. Ah, Cleus, por que foi que não mudou no terceiro e no quarto caso? Porque no terceiro e no quarto caso, não importa qual substantivo esteja mais próximo, e sim o número de substantivos, que no caso aí são dois. Se são dois, automaticamente o adjetivo tem que ir para o plural, por isso que não houve alteração. No primeiro e no segundo caso, é porque ele está fazendo a concordância em referência a gênero. O primeiro, vocabulário masculino, então automaticamente o adjetivo tem que estar no masculino. E no segundo caso, pronúncia feminino, automaticamente o adjetivo tem que estar no feminino. Então, esse foi o outro caso de concordância nominal, tá certo? E essa foi mais uma regra que faz referência à concordância nominal. O que podemos perceber em relação à concordância verbal e nominal? Então, depois de vermos essas regras, tanto da concordância nominal quanto da concordância verbal, eu creio que ficou mais fácil de vocês conseguirem identificá-las dentro de um texto ou dentro de uma frase. E para dar continuidade a esse momento, nós iremos ver aqui algumas atividades fazendo referência ao que acabamos de ver. Nessa questão, ele fala: há uma concordância inaceitável de acordo com a gramática. Quando ele diz aí há uma concordância inaceitável, é que essa concordância ela está errada, ela não existe, é inaceitável ela existir. Então nós temos que descobrir nesses itens qual é a concordância que está errado e por que ela está errada. Vamos lá. No primeiro item, ele diz: os brasileiros somos todos eternos sonhadores. Na opção 2, muito obrigadas, disseram as moças. Na opção 3, senhor deputado, Vossa Excelência está enganada. Na opção 4, a pobre senhora ficou meio confusa. E na opção 5, são muito estudiosos os alunos e as alunas deste curso. E aí, após analisarmos, qual é a opção correta? Temos aqui item A em 1 e 2, item B apenas em 4, item C apenas na opção 3, item D na 2, 3 e 4. Qual é o item correto? A, B, C ou D? Vamos analisar novamente aí a questão. Há uma concordância inaceitável. Qual é essa concordância inaceitável? Será que é uma concordância nominal? Será que é uma concordância verbal? Qual é aí, depois de termos visto aquelas explicações, todas elas, qual é a opção correta? Então vamos lá? A opção correta é apenas no item 3. Nesse caso, por que que o item C é o item correto? Ele diz aqui: correção. Senhor deputado, Vossa Excelência está enganado. Para haver concordância nominal, o adjetivo enganado deve concordar com o substantivo Vossa Excelência. Por que que ele deve concordar com Vossa Excelência? Se nós voltarmos nas regrinhas anteriormente aqui, ele diz o quê? Que se o adjetivo vem depois dos substantivos, ele pega essa parte aqui, ó. Se o adjetivo vem depois dos substantivos, o adjetivo deve concordar com o substantivo mais próximo ou com todos os substantivos. E no caso aqui da frase, o substantivo enganado, ele está concordando com o deputado. Ele está concordando com o mais distante e não com o mais próximo, que seria Vossa Excelência.
Por isso que o item correto é o item C. Apenas a terceira frase tem uma concordância inaceitável. E agora nós vamos para a próxima atividade. Indique a opção correta no que se refere à concordância verbal, de acordo com a norma culta. Vamos lá. Indique a opção correta no que se refere à concordância verbal, de acordo com a norma culta. Na questão anterior, na atividade anterior, fazia referência à concordância nominal. E agora nós vamos ver sobre a concordância verbal. Item A. Haviam muitos candidatos esperando a hora da prova. Item B. Choveu pedaços de granizo na Serra Gaúcha. Item C. Faz muitos anos que a equipe do IBGE não vem aqui. E item D. Bateu 3 horas quando o entrevistador chegou. Vamos lá reler mais uma vez cada item. Item A. Haviam muitos candidatos esperando a hora da prova. Item B. Choveu pedaços de granizo na Serra Gaúcha. Item C. Faz muitos anos que a equipe do IBGE não vem aqui. E item D. Bateu 3 horas quando o entrevistador chegou. E aí, qual é o item correto? Depois de vermos todas as regras de concordância verbal, vermos exemplos e analisarmos todos, qual desses itens vai fazer referência à concordância verbal? Qual é o correto? Deixa aqui no comentário a sua opinião, se você, ou então você para o vídeo, analisa mais com calma, para ter esse momento de análise de cada item. Volta nas suas anotações que você fez dos exemplos e vê qual que se encaixa melhor nas regrinhas que foram dadas anteriormente para ver qual é a opção correta. E depois de ver e você deixar a sua opinião aí nos comentários, o item correto é o item C. Faz muitos anos que a equipe do IBGE não vem aqui. Mas por que o item C é o item correto, que há uma concordância verbal? Vamos ver agora. A alternativa C, faz muitos anos que a equipe do IBGE não vem aqui. Para haver concordância verbal, quando o verbo tem sentido de tempo transcorrido, ele vê aqui, ó. Quando o verbo fazer tem sentido de tempo transcorrido, ele deve ser usado no singular. Então, aqui é uma exceçãozinha que apareceu na nossa atividade. Quando o verbo for o verbo fazer e que ele indicar tempo transcorrido, tempo que já passou, ele deve ser usado no singular. Então, no caso aqui, a frase está correta, por quê? Porque apesar de muitos anos estarem no plural, ele dá a ideia de tempo transcorrido. Automaticamente, ele tem que estar no singular. Eu não posso fazer dessa forma. Fazem muitos anos. O correto é, quando o verbo fazer indicar tempo transcorrido, eu vou ter que deixá-lo no singular, tá certo? E essa foi a nossa aula de hoje, foi o nosso conteúdo de hoje, a nossa atividadezinha básica. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem gostado, curtam, compartilhe, comente, deixe a sua opinião a respeito dos vídeos, a que conteúdos vocês gostariam de ver, tá certo? Então, tchau e até a próxima!